Olha, eu vou responder a pergunta do Fernando Costa. Por que a Petrobras cobra a gasolina mais cara dentro do Brasil do que fora do Brasil? Fernando, para você entender isso, você precisa imaginar que existe o produto e a tributação sobre o produto. Vamos imaginar que a mesma gasolina que é vendida no Brasil é vendida, por exemplo, no Paraguai. Só que se um paraguaio for consumir a gasolina lá no Paraguai, ele não vai pagar os impostos de consumo sobre a gasolina que incidem no consumo no território nacional. Qual que é a finalidade disso? Uma das finalidades é controlar o gasto dos brasileiros, a outra finalidade é redistribuir renda e uma das finalidades muito importantes é até desincentivar o consumo. Vamos imaginar que o governo não tributasse a gasolina no Brasil. O que ia acontecer? Os ricos que têm carro vão utilizar carro desesperadamente, vão utilizar carros mais antigos porque eles não vão preocupar, por exemplo, em um carro ser eficiente ou ser menos eficiente e, de certa forma, vai ficar mais difícil para o governo redistribuir renda. Então, o que ele faz? Ele coloca um tributo na gasolina, automaticamente ele desincentiva o consumo desacelerado de gasolina, aquele consumo desesperado de gasolina. Uma das coisas que pode acontecer quando você aumenta o preço da gasolina através do tributo, é, por exemplo, você ser incentivado a convidar o seu vizinho para ir para o serviço com você. Isso é uma das vantagens. A outra vantagem é até a diminuição do consumo, até para evitar a emissão do carbono. E, claro, tem essa vantagem que é o governo retirar um pouco do dinheiro do cidadão que tem carro para redistribuir pro cidadão que não tem carro. Qual que é a crítica? Essa é a teoria, tá, Fernando? A crítica é que hoje, por exemplo, o Temer aumentou ainda mais os impostos na gasolina, não para redistribuir para os mais humildes, mas, segundo o que muitos dizem, para dar dinheiro para aqueles deputados e senadores que vão salvá-lo do julgamento do Supremo, salvá-lo de perder o mandato de presidente. Agora vamos raciocinar uma realidade de países onde não tem essa tributação sobre a gasolina. Por exemplo, esses países ao redor do Brasil, onde você sabe a gasolina é muito mais barata, seja a gasolina comprada lá, seja a gasolina comprada no Brasil. Nesses países, por que eles não se preocupam tanto com a redistribuição de renda e com a criação de infraestrutura, você não vai achar, por exemplo, nos países vizinhos do Brasil, estradas tão bem feitas quanto as brasileiras. Você não vai achar nesses países menores vizinhos do Brasil programas de redistribuição de renda que investem, por exemplo, na educação, na saúde das pessoas. Mais uma vez, claro que na teoria tudo é muito bonito, na prática a gente tem muitos problemas de corrupção, mas isso é a resposta para o que você me perguntou. E agora, como que a gente pode entender o porquê que sai um caminhão, por exemplo, lá do Paraguai e compra a gasolina no Brasil muito mais barato para levar para o Paraguai? Exatamente por isso. Porque o que você paga de tributos, você paga por consumir no território brasileiro. Você não paga o tributo por consumir no Paraguai. Então, se um carro vem lá do Paraguai para comprar gasolina para ser consumida no Paraguai, ou seja, só para transportar para o Paraguai, os impostos sobre consumo da gasolina vão ser os impostos paraguaios e não os brasileiros, que são muito mais altos. Agora, se um carro sai lá do Paraguai para abastecer no Brasil, para consumir no Brasil, ele vai pagar o preço de consumo dentro do Brasil. Agora, o inverso também é verdade. Suponhamos que um caminhão saia do Brasil e vai abastecer num posto paraguaio. Ele não vai pagar as tarifas de consumo lá do Paraguai. Mas na hora que ele chegar no Brasil, para ele poder revender esse combustível para você, para mim, para os consumidores finais, ele vai ter que colocar a tributação acima do preço do produto e o preço vai ficar caro mais uma vez. Então isso é muito importante, porque as pessoas ficam confundindo aquela ideia de preço da gasolina, nós somos autossuficientes no petróleo, apesar de que a gente não consegue refinar tudo que a gente consome, e por que a gente paga uma gasolina tão cara? Não tem absolutamente nada a ver com o fato da Petrobras ser uma empresa estatal. Isso é porque o governo brasileiro, quando eu falo governo, eu falo deputados, senadores e presidente, tá? Não pensa que é só o presidente, não. Porque o governo brasileiro coloca uma tributação muito alta nos combustíveis, exatamente para desincentivar o consumo e para redistribuir renda e para pagar o luxo deles. E por causa desse caos todo que eles inventam, o combustível fica mais caro no Brasil. Ainda se
toda a distribuição, se toda a refina e se toda a extração do petróleo no Brasil fosse privatizado, a gente pagaria um preço alto no combustível. Não porque é estatal, mas exatamente porque os tributos estão sobre o valor da produção, o valor da distribuição e o valor da extração. Obrigado pela pergunta, participa mais, espero que tenha esclarecido e até mais.